Um novo estudo aponta que estados governados por democratas, como a Califórnia, Nova York, Nova Jersey e outros, estão sofrendo com a fuga de seus cidadãos, que estão indo para os estados governados por republicanos. O que está por trás disso? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunieff. Devido a fatores como o clima e, sobretudo, um custo de vida menor, estados americanos como Texas e Flórida estão sendo mais atrativos para os americanos. Isso é o que mostra o relatório da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Nos últimos tempos, as pessoas em geral, além de grandes empresas como a Tesla e a HP, têm preferido se instalar em estados governados por políticos do Partido Republicano, por esses preservarem um mercado mais livre. São estados onde há maior proteção aos direitos de propriedade e sabemos que toda empresa se sente mais segura, onde suas operações estão situadas em locais que exigem maior segurança jurídica, que protegem os seus negócios. A Califórnia foi o estado que mais sofreu com o êxodo de sua população. De acordo com o relatório da ANCI, cerca de 340 mil pessoas abandonaram a residência nesse estado, que tem uma das maiores cargas tributárias americanas. Esse número corresponde a cerca de 0,3% de toda a sua população. Já em Nova York, cerca de 300 mil pessoas resolveram sair de lá, o que equivale a 0,9% da sua população. E além deles, a lista abrange Nova Jersey e Massachusetts, cada um deles perdendo 0,1% de seus cidadãos. E adivinha qual que é o fator comum entre todos esses estados? Exato, altos impostos. Em contrapartida, estados que têm melhores ambientes econômicos apenas cresceram de população. A Flórida recebeu 320 mil americanos em 2022, o que aumentou em cerca de 1,9% a sua população. Já o Texas recebeu 230 mil novos residentes, o que representou um aumento de 1,6% da sua população. Ainda de acordo com o relatório, outros estados que também cresceram foram Carolina do Norte, Carolina do Sul e Tennessee, que tiveram aumentos populacionais, respectivamente, de 1,3%, 1,7% e 1,2%. Alguns podem alegar que essas mudanças representam uma fuga das regiões com maiores densidades demográficas para as cidades do sul dos Estados Unidos. No entanto, cidades como Austin, Dallas e Miami têm enormes oportunidades no mercado de trabalho e boa qualidade de vida, que chegam a superar outros centros populacionais no norte dos Estados Unidos. Em 2021, a Tesla, do polêmico empreendedor Elon Musk, anunciou que a empresa fecharia seu escritório na cidade de San Mateo, na Califórnia. No entanto, não quer dizer que a empresa de Musk irá abandonar totalmente o mercado da Califórnia. Ela continuará a expandir suas atividades por lá, mas o novo destino foi o do estado do Texas, um dos locais mais ricos e livres economicamente do país, e que é governado por republicanos. O próprio Elon Musk se mudou para Austin, no Texas, em 2020. Musk estava insatisfeito com as leis austeras da Califórnia, ao mesmo tempo que se interessou no estado do Texas por este ter um setor de negócios menos regulamentado. Elon Musk é considerado por muitos um cara que gosta de liberdade, e parece ser esse o caso, já que no Texas é mais fácil adquirir, por exemplo, armas de fogo, abrir uma empresa e várias outras coisas. Alguns dos problemas da Califórnia mencionados por Musk estavam relacionados a uma necessidade de sua empresa por mais espaço. Os valores imobiliários na Califórnia são muito altos, além do problema de longos deslocamentos para seus funcionários. Além disso, o período da pandemia afetou muito as relações de trabalho e a forma como as pessoas passaram a trabalhar, que em boa parte se tornou remoto. Por isso, aumentou-se a flexibilidade das pessoas ou empresas poderem ir para outros locais e continuar mantendo suas operações e funcionários que estavam trabalhando em casa pelo computador. É verdade que havia uma expectativa de que quando as restrições sanitárias terminassem, as empresas, em grande parte, voltariam com o trabalho presencial, e esse fenômeno terminaria rapidamente. No entanto, para o relatório da ANCI, que analisa as compras e vendas de imóveis em todo o país em 2022, as coisas não voltaram exatamente ao que eram antes, não. O estado da Califórnia continua sendo uma região rica, obviamente, mesmo com a fuga de parte de seus cidadãos. Só a Califórnia sozinha já seria mais rica que países como França, Itália e até o Brasil.
mas isso não impede que a esquerda esteja sendo eficiente em destruir esse estado tão rico, que só perde gênios e mão de obra a cada dia que passa. O local já não é mais tão seguro quanto já foi, além do preço das residências e o custo de vida como um todo só aumentarem. Nos últimos tempos surgiram várias notícias sobre o desastre que se tornou o estado da Califórnia. Pessoas com frequência filmavam indivíduos que entravam em lojas apenas para roubar, pois sabiam que não seriam punidos pela lei. Além do fato de que o número de moradores de rua aumentou drasticamente. Com a falência de muitas empresas graças às políticas restritivas durante a pandemia, a Califórnia só piorou nesse meio tempo. Somente no ano de 2020, mais de 3 milhões de empregos deixaram de existir. Muitas pessoas, com certeza, deixaram de ver a Califórnia como local de oportunidades e por isso passaram a buscar estados mais liberais, como a Flórida e o Texas. Apesar da Califórnia, durante muitos anos, ter sido um local rico, hoje em dia, muitas ruas de lá parecem ser de países de terceiro mundo. No ano de 2020, por exemplo, no auge da pandemia, o número de pessoas sem teto na Califórnia chegou ao incrível patamar de 160 mil pessoas, o que é assustador. Já as pessoas com baixa renda passam enormes dificuldades em financiar uma casa ou pagar aluguel. Algumas ruas de cidades na Califórnia foram tomadas por várias barracas que abrigam moradores de rua. E para piorar, o governo da Califórnia subsidia os moradores de rua. Isso tem um efeito de atrair mais moradores de outros estados para ir para lá, que piora o problema. Como já dizia Ludwig von Mises, tudo que o governo subsidia é aumentado. Essa famosa receita da esquerda de financiar o não trabalho apenas estimula o aumento de pessoas que querem viver da renda do governo, na comodidade, sem precisar se esforçar para melhorar de vida. Uma coisa que acontece na social-democracia, no entanto, acaba beneficiando o sistema e se perpetuando. Quando governos que defendem políticas de distribuição de rendas, como é o caso dos democratas americanos, que pagam para imigrantes ou mendigos rendas mensais, isso propicia o aumento do eleitorado democrata. Eleitores que foram comprados pelas políticas assistencialistas irão aumentar o número de políticos que defendem o modelo de bem-estar social, como é chamado o socialismo moderno. E isso pode acontecer em outros estados, para além da Califórnia e de Nova York já citados, caso muitos dependentes de políticas públicas forem morar nesses locais. E não é impossível isso acontecer no Texas ou na Flórida. Em estados onde a população se tornou dependente desses auxílios, é muito difícil um político que prega corte de gastos e austeridade ganhar uma eleição. As pessoas já foram acostumadas a receber subsídio sem fazer nada. Os estados americanos, de maneira geral, tendem a ter mais independência em relação às políticas federais do que aqui no Brasil. Eles podem adotar determinadas políticas independentes do que a cúpula de Washington deseja. Isso permitiu que a Flórida e o Texas tenham políticas de armamento, por exemplo, diferente de outros estados. Assim, as pessoas insatisfeitas com o estado em que vivem, se ele é muito inseguro, por exemplo, tenham ao menos uma alternativa de migrar para outro estado com políticas diferentes sem precisar sair do país. Os Estados Unidos, com certeza, é o país no qual as pessoas mais se arriscam a vida para ir morar nele. Por ser um país onde a lei funciona minimamente, apesar dos avanços de algumas políticas socialistas, ainda é uma sociedade que mantém uma economia pujante, afinal, é o país mais rico do mundo. E é bem conhecido o grande fenômeno da imigração de mexicanos e cubanos para lá. Isso nos revela que as pessoas sempre tendem a sair de países mais autoritários e socialistas para ir para países mais livres e capitalistas, onde terão seus direitos individuais respeitados, pelo menos em boa parte. Até mesmo um socialista hipócrita tende a viajar ou se refugiar em países mais pró-mercado e liberdade do que em países socialistas, como a Venezuela ou Cuba. Países que vivem grandes crises econômicas sempre enfrentam um êxodo de parte da sua população. As pessoas, quando não podem mudar o sistema ou votar em políticos melhores, decidem votar com os próprios pés ao abandonar suas cidades e ir buscar uma nova vida em outros países, por essa ser a única alternativa existente. Temos exemplos famosos de países que sofreram enormes perdas populacionais, como Síria e Venezuela. A crise dos
refugiados cubanos já dura décadas, com a população cubana tentando fugir da ilha-prisão dos Castro. O capitalismo sempre tende a manter as diferentes sociedades cooperando de forma pacífica, apesar das enormes diferenças culturais. É mais vantajoso e todos saem ganhando. De fato, ninguém é obrigado a se relacionar com quem não queira, e as pessoas devem ser livres para se juntar a seus semelhantes. Mas a economia capitalista globalizada é como uma teia de relações econômicas que torna as pessoas mais dependentes umas das outras, no bom sentido. Precisamos de matéria-prima ou produto de determinado país e eles do nosso. Então isso desestimula atos hostis, os quais representarão perdas a todos que iniciarem violência. E como o capitalismo aumenta o padrão de vida de todos, quando o governo não impede o livre investimento e não rouba a população, ele nos dá mais mobilidade social e geográfica para trabalhar em empresas de regiões diferentes. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário e revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social para nos ajudar. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha ali embaixo. Próximo!